Olá pessoal, vamos a mais um exercício de controle de fluxo sequencial, uma linha sendo executada após a outra, seguindo aquela orientação desses algoritmos iniciais de que nós temos uma sequência de linhas onde ocorre a entrada de dados, o processamento de dados e depois a saída de dados. Esse processamento de dados ele ocorre com o apoio da memória, dispositivo no qual nós escrevemos, nós guardamos os valores das variáveis. Bom, esse exercício aqui é interessante porque, apesar de ser bastante simples e curtinho, ele é um exercício que demonstra o uso dos operadores mod e div, que respondem pela divisão inteira. Então, o enunciado diz o seguinte: o algoritmo vai ler um número inteiro, ok, uma variável inteira, então, fazendo typecast print, considerando que ele possui até 3 algarismos, então ele está no intervalo de 1 até 999. Então veja aqui, essa ideia de considerando quer dizer que neste momento nós não vamos testar esta regra, esta condição. Nós não vamos fazer uma seleção que não aceita esse número, porque a seleção é o nosso próximo conjunto de exercícios, onde a gente vai aprender o segundo fluxo, que é o fluxo de seleção. Então, lembrando que nós temos uma linguagem imperativa tradicional, basicamente o controle de fluxo sequencial, ou seja, uma linha sendo executada após a outra, depois a possibilidade de fazermos um processo de seleção através de um comando C, if, e depois a possibilidade de fazermos uma repetição de um bloco. Claro que a construção de módulos também permite com que um módulo seja chamado, isso é uma mudança no fluxo de execução, mas os 3 básicos que controlam o funcionamento das estruturas assim mais intrínsecas ao fluxo são sequenciação, seleção e repetição. Portanto, nesse exercício nós vamos querer, a partir desse número, usando apenas esse processo de sequenciação, mostrar o valor da centena, então é o nosso dado de saída, da dezena também, dado de saída, e da unidade a partir da nossa variável. Então vamos declarar aqui as variáveis. Nós vamos ter então para a variável número o n, para a variável centena, vou ser muito criativo, chamar de c, a dezena de d e a unidade de u. Ok? Bom, esta consideração aqui nós não vamos testar neste exercício, né? Mais para frente, quando formos usar seleção, sim, a gente pode colocar uma seleção aqui. Ela serve nesse momento, essa indicação, porque nós queremos números que vão de 1 até 999 para poder mostrar a centena, a dezena e a unidade. Bom, vamos marcar então aqui na nossa tabela, né? Entrada de dados nós já temos, é o número. A saída nós queremos mostrar a centena, a dezena e a unidade. E o processamento é justamente o que? Precisamos calcular a centena, a dezena e a unidade. E neste caso vamos relembrar então os operadores de divisão inteira, o mod e o div. Vamos usar um número típico aqui para fazermos a nossa conta, por exemplo, 123. Ora, 123 vale 123 por quê? Devido ao valor posicional dos seus dígitos, dos seus algarismos. Então, como nós estamos aqui com um número na base 10, um número decimal é um número de base 10, por isso é o nosso sistema decimal. Cada elemento, cada dígito do número é multiplicado por 10 elevado a um expoente correspondente ao seu valor posicional da base 10. Então, o 3 está multiplicando o 10 na 0, o 2 está multiplicando o 10 na 1 e o 1 está multiplicando o 10 na 2. A base é decimal. Se fossem números binários, você multiplicaria por 2 elevado ao expoente. Se fosse um número octal, por 8 elevado ao expoente. E se fosse um número decimal, por 16 elevado ao expoente. No caso dessa operação em números binários, que são de base 2, números octais de base 8 ou números hexadecimais de base 16, o que você faria é transformar esse número num número decimal através de soma dessas multiplicações pela base. Bom, dito isso, então, vamos fazer a continha para confirmar que esse número vale 123. Ou seja, se nós continuarmos essa conta aqui, nós temos 3 vezes 10 na 0, aqui nós vamos ter 2 vezes 10 na 1, e aqui nós vamos ter o 1 vezes 10 na 2. Continuando essa continha, vamos ter o quê?
o 3 vezes, quanto que é 10 na 1? 1. O 2 multiplicado por 10 na 1, que é o próprio 10, e o 1 multiplicado por 10 na 2, ou seja, é o 1 multiplicado por 100. E perceba que é daqui que decorre o fato de termos a nomenclatura dos nossos números enquanto a unidade, dezena e centena. Ora, o 3 aqui ele vai valer uma unidade, porque ele multiplica por 1. O 2 vai valer duas dezenas, porque ele multiplica por 2. E o 1 aqui vai valer uma centena, porque ele multiplica por 100. E justamente aqui nós podemos até lembrar do fato de que esses são os elementos que permitem com que a gente leia o número, né? Quanto que vale esse 1, 2, 3? Ele vale 123. Por quê? Porque o resultado de 1 vezes 100 é quanto? 100. O resultado de 2 vezes 10 é quanto? 20. E o resultado de 3 vezes 1 é quanto? 3. E 100 mais 20 mais 3 é o valor do nosso número, 123. Então aqui estão as dezenas, centenas e unidades. Agora a questão é como nós calculamos esse valor usando o mod div. Já entendemos como é que o número é composto, multiplicando pela base elevado ao valor posicional do expoente, começando em 0, da direita para a esquerda. Vamos relembrar então o uso da divisão inteira. Vou usar o próprio 123. Bom, qual é a nossa base? 10. Vou dividir por 10. Vai dar 12, vai dar 120. Logo a gente tem o resto aqui. Opa, já temos um número importante, ó, o 3. Se continuarmos a divisão de 12 por 10, vai dar 1. Vamos ter 10 aqui e vamos ter o 2. Opa, temos então aqui o quê? Temos o elemento da nossa dezena e da nossa centena. Portanto, alcançamos o nosso objetivo, que era separar o nosso número. Aqui nós temos o 1, que representa a nossa centena, o 2 que representa a dezena e o 3 que representa a unidade. Portanto, pegando de trás para frente, né, nós obtemos 123. Inclusive, se você for pegar um número decimal e querer transformar em binário, a gente faz isso num outro exercício, basta você dividir consecutivamente por 2 e você terá, ao dividir por 2, um teste de par ou ímpar, ou seja, o resto será sempre 1 ou 0. E pegando de trás para frente, você vai ter o mesmo número em outra base, na base binária. Agora aqui nós temos facilmente identificado então a possibilidade de, através de uma única divisão, por 10 pegando o resto, conseguimos calcular o que? A nossa unidade. Então aqui, ó, pegando o mod desta divisão por 10. Para pegarmos aqui, seja a centena ou a dezena, a gente vai precisar fazer uma segunda divisão. Vamos fazer então um outro teste. Se a gente pegar o 123 e em vez de dividir por 10, dividir logo ele por 100, que é a nossa centena. Veja que interessante. Aqui a gente vai ter 1, vai ter 100, na verdade, né? E vai sobrar 23. Se agora dividirmos 23, não tem sentido dividir 23 por 100, né? Vamos dividir 23 por 10, vamos ter 2 vezes 10, 20, e vai sobrar 3. Então também conseguimos desta forma separar o número em a nossa centena, a nossa dezena e a nossa unidade, da mesma forma que na divisão anterior, 123. Ocorre que nesse aqui, com uma única operação de divisão, nós conseguimos aqui, ó, pegando 1, a gente utiliza direto o div por 100, e ao fazer isso nós vamos ter o que? A centena. Já no caso da dezena, ou nós vamos precisar pegar o resultado de um div e depois o resultado de um mod, ou nós vamos precisar pegar o resultado de um mod ou e na sequência o resultado de um div. Então, para o cálculo do elemento da dezena, não importa qual situação a gente for utilizar, sempre vamos precisar de duas operações. Então vamos escrever aqui do lado da conta, que é o que falta para terminarmos a discussão deste algoritmo e depois implementá-lo na sua linguagem. Então vamos lá, centena, vamos usar o 100, que é uma conta só, que tal? Então é número, div 100. A unidade também é uma conta só de mod, então a gente vai colocar aqui o n mod 100, perfeito. Opa, mod 100 não, o n mod 10, veja, é o resto da divisão por 10, o n mod 10. A centena que é o número div
né, o número div 100. E a dezena, tanto faz qual das duas a gente pega. Eu vou pegar essa primeira aqui, o div dele por 100. Isso vai nos fornecer esse cara aqui, ó, o 12. Depois a gente quer pegar o 2. Para pegar o 2, pegamos então primeiro o div e depois vamos pegar aqui embaixo o mod. Então este número n div 100 agora feito mod o que? 10. Na verdade aqui não é mod, não é div 100, né? Eu estava lendo do outro lado lá, é div 10. Então novamente o número div 10 vai fornecer 12 e esse 12 mod 10 vai fornecer 2. Então n div 10 mod 10. Só para concluir, vamos lembrar que para fazer a operação de div, né, no Python você vai utilizar duas barras. Para fazer a operação de mod no Python, você vai utilizar o sinal de porcentagem. Se for fazer isso em C ou em Java, a divisão vai ser com a divisão real e do lado operandos inteiros ou fazendo um typecast de int. E no caso do Python, se você usar essa divisão, uma única divisão, essa é a sua divisão float, a sua divisão real, tá? Portanto, agora é só implementar na sua linguagem e aí depois veja nos comentários do vídeo abaixo o link para exemplos de implementação que a gente fez. É isso, valeu!